Nesta primeira aula, vamos nos apresentar. Vamos conhecer o professor titular e o professor assistente. Vamos iniciar por mim, primeiramente. Meu nome é Miguel Fabrício Zamberlan. Eu fiz curso de Tecnologia em Informática em 2001. Fiz especialização em Segurança de Redes de Computadores em 2006. Trabalho há 15 anos com informática, especialmente na área de redes e desenvolvimento de sistemas, e há 9 anos atuo como docente. No Instituto Federal de Rondônia estou há 5 anos e atualmente também sou o diretor-geral do campus Porto Velho, Zona Norte. Vamos conhecer o nosso professor assistente, professor Fábio. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Eu sou Fábio Mamoré Conde. Trabalho na área de computação já há 10 anos e 4 anos como docente. A minha formação em si, eu sou graduado em Engenharia de Computação lá em 2005. Tenho mestrado em Administração finalizado em 2012. Sou analista de Tecnologia de Informação do IFRO. Atualmente sou diretor de TI também do IFRO, com essa bagagem de 10 anos na área de tecnologia, 4 como docente, inclusive aqui junto na EAD. Agora vamos aproveitar e conhecer um pouco mais da disciplina que seguiremos. Ok. Para que a gente possa programar os próximos passos, vamos conhecer a ementa da disciplina. O que nós iremos visualizar de conhecimento durante esses encontros que teremos. Na teleaula de hoje, especificamente, vamos falar de noções de lógica e conceitos de algoritmo. É o primeiro passo para que a gente possa compreender a lógica de programação em si. Para isso, a ementa da disciplina ela vai tratar durante esse período do quê? De noções de lógica, vamos falar o que é lógica, como utilizá-la, como pensar de forma lógica. Conhecer o que é algoritmo. O que é essa palavra? Algoritmo, para alguns, de repente, é algo mais comum, mas para muitos pode ser uma nova palavra que iremos utilizar. Vamos falar sobre expressões aritméticas e operadores. Lembre-se, qualquer computador trabalha fazendo operações matemáticas, expressões. Vamos falar sobre expressões lógicas. O que é expressões lógicas? Verdadeiro, falso, se, senão, então, ou. Vamos falar sobre essas expressões. Vamos falar sobre estrutura de controle. Todo software ele tem uma estrutura de controle. Você usa a estrutura de controle para definir quais são os passos a seguir, ou o que ele deve fazer, em que ponto ele deve parar, para onde ele deve ir. São as estruturas de controle. Estruturas de repetição. As estruturas de repetição são estruturas fundamentais para que você consiga executar muitas tarefas de forma simultânea. Então a gente vai aprender um pouco sobre estruturas de repetição. É baseado nelas, muitas vezes, que você faz várias checagens até chegar em um resultado e mudar, por exemplo, o controle. Ela vai para um lugar e depois pode ir para outro, dependendo de uma determinada situação. E vamos falar sobre as comparações entre estruturas de repetição. Por quê? Estruturas de repetição ela é muito usada em desenvolvimento de programas, de forma que elas também têm várias funções. E a gente vai discutir especificamente cada uma delas, ok? Mas para isso, precisamos começar com a parte fundamental da disciplina. O que é lógica? A disciplina chama-se lógica de programação, mas o que é lógica? Quando falamos de lógica, muitas vezes nós esquecemos de perceber o quanto já usamos a lógica no dia a dia. Tudo que você faz de forma lógica. E é esse o desafio. Porque quando você imagina que um programa de computador precisa funcionar, você tem que imaginar que as instruções quem vai dar é você. Lembrando que cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Portanto, você dizer que eu vou desenvolver uma lógica para solucionar um determinado problema ou para executar uma determinada atividade, a sua lógica pode ser diferente da do seu colega. Isso é o mais legal em lógica de programação. É o seu entendimento de como você pode solucionar ou determinar os passos que algo deve ser feito. Imagine que você está acostumado no seu dia a dia a acordar de manhã e tem a sua rotina. Seja primeiro levantar e tomar um banho e escovar o dente, depois tomar o café da manhã. Tem gente que de repente acorda, toma o café da manhã, depois toma um banho e escova o dente. A lógica é isso. Agora, quando a gente aplica ela a parte de computação, aí nós temos que entender o quê?
que essa lógica ela vai ser elaborada para determinar os passos que eu preciso seguir para resolver um problema. Essa é o objetivo da nossa disciplina. Vocês vão conhecer elementos, quando eu falei ali de estrutura de repetição, quando eu falei de estrutura de controle, vocês vão conhecer justamente essas ferramentas para que vocês possam aplicar a sua lógica na solução de um problema. É baseado nisso que nós vamos discutir. Então, portanto, quando a gente fala da definição de lógica, o dicionário Porto Editora, ele diz que a palavra lógica é originária da palavra grega logic, que significa a arte de raciocinar. Por quê? Porque a lógica, ela se preocupa com a maneira pelo qual os pensamentos e as ideias são organizadas e apresentadas. Isso é fundamental, tá? Como que nós vamos organizar e apresentar determinada solução de um problema por meio de encadeamento de argumentos. Lembre-se que quando a gente fala de lógica, eu falo que tipo assim, a lógica ela é coerente, a lógica ela tem algumas possibilidades que é justamente a te ajudar a organizar o seu pensamento. O estudo da lógica é isso, é a organização do pensamento de forma lógica. Aquela expressão, né, quando alguém te pergunta uma coisa muito óbvia, você fala assim, é lógico, não é verdade? Isso em razão do quê? Em razão de você já ter um pensamento formado sobre aquilo. Mas por vezes, e aí entra as definições mais específicas para desenvolvimento de sistema, uma pessoa que não tem conhecimento sobre aquele assunto, para ele aquilo não é lógico. É aí que vocês vão entender como você deve observar os problemas do dia a dia para definir como vão ser solucionadas determinadas questões. Imaginem o seguinte: os argumentos que nós usamos na lógica, eles vão determinar como um problema pode ser solucionado. As pessoas podem entender a lógica de uma maneira diferente. Mas pensem que se você executa uma tarefa no dia a dia, você precisa escrever ela para que outra pessoa execute aquela atividade que você executa no dia a dia. Como que você deixaria isso escrito? Isso é um exercício de lógica. Quando você vai desenvolver um programa, é baseado nisso que você avalia como vai ser o nível de detalhe que o seu programa deve produzir para que ele gere um resultado esperado. Portanto, pensar logicamente é pensar de forma que você organize as ideias para solucionar um problema, só que com o menor espaço, com o menor passos possíveis, porque no desenvolvimento de programa, o objetivo é desenvolver algo com a menor quantidade de argumentos possíveis e ainda assim chegar a uma solução efetiva. Quando a gente fala da parte de argumentos, nós temos dois. O primeiro, vamos ver aqui, é o argumento indutivo. Por que argumento indutivo? Porque são aqueles que, com base em alguns dados, é possível chegar a uma resposta por meio de uma analogia. O que é a analogia? É a comparação com algo conhecido. Esse tipo de raciocínio, ele não oferece a certeza, tá? Ele não oferece a certeza de que a resposta é de fato verdadeira. Entretanto, você conhecendo os fatos ou as situações para que você possa fazer uma comparação. Observe um exemplo aí embaixo aí. Ontem não havia nuvens no céu e não choveu. Imagine que essa é uma premissa. Primeira premissa que você tem. Ontem não havia nuvens no céu e não choveu. Aí você, tudo bem, vamos para a segunda premissa. Hoje não há nuvens no céu. Bom, se ontem não havia nuvens no céu e não choveu, e hoje não há nuvens no céu, eu só posso deduzir uma coisa, que é, portanto, hoje não vai chover. Só que eu estou sendo induzido a isso. Por isso que nós estamos falando que isso
pensamento lógico indutivo. Você, pelo conhecimento que você tem dos fatos, você está pensando em algo baseado no que você conhece. Se ontem não choveu, porque não tinha nuvens no céu, e hoje não tem nuvens, eu acho que não vai chover. Isso é um pensamento lógico indutivo. Mas nós também temos o pensamento lógico dedutivo. O que é o pensamento lógico dedutivo? Esse pensamento lógico dedutivo, a conclusão ela é obtida em consequência das premissas. Nesse caso específico, você não precisa conhecer detalhes dos fatos. Você apenas analisa o que você tem das situações ou os fatos. Você analisa sentença por sentença sem que haja necessidade de conhecimento prévio das situações. Isto é, a conclusão é obtida em decorrência das premissas. Se eu voltar ao exemplo anterior, o fato de eu analisar que ontem não tinha nuvens no céu e não choveu, e hoje não tem nuvens no céu, não significa necessariamente que não vai chover. Apenas eu estou sendo induzido a isso pelas premissas que eu tenho. Mas observem este caso aqui. Primeira premissa. Joana é uma mulher. Segunda premissa. As mulheres são seres humanos. Logo, eu só posso deduzir que Joana é um ser humano. Por que que este é um pensamento dedutivo? Porque simplesmente com as premissas que eu tenho, eu consigo chegar a uma conclusão que eu sei que ela não pode haver dúvidas ali. Não é analisando os fatos e pegando o exemplo anterior, eu sei que o fato de Joana ser uma mulher e as mulheres serem seres humanos, automaticamente Joana é um ser humano. Eu consigo deduzir isso, baseado nas premissas que eu tenho. E a gente pode citar aqui outros exemplos. Por exemplo, tubarão é carnívoro. Tubarão é carnívoro. Vou pegar um exemplo primeiro vou pegar um exemplo mais simples. Peixes são de água, seja doce ou salgada. Tubarão é um peixe. Logo, o tubarão ele nada ou vive em água. Você consegue deduzir isso muito basicamente analisando as premissas. Agora, se eu falasse assim, pegar um outro exemplo aqui. Tubarão é carnívoro. Tigre é carnívoro. Tubarão é um tigre? Não, mas é um resultado que eu estou induzindo pelas premissas que eu estou passando. Isso serve para exemplificar o que, gente? Quando você for fazer uma análise sobre como desenvolver o seu programa, você precisa observar questões de como você vai desenvolver o algoritmo, porque nós, seres humanos, conseguimos entender que, por exemplo, esse exemplo meu do tubarão é um tigre, ele não é possível de ser válido. Entretanto, o computador não sabe. O computador não sabe por quê? Porque você é que vai dizer para ele quais são as premissas que ele tem que analisar para chegar a um determinado resultado. A lógica é baseada nisso. Eu tenho premissas e essas premissas vão me dizer se um resultado é verdadeiro, falso. É assim que a gente constrói o algoritmo. Quando você estiver pensando, como eu vou fazer um programa? Você vai conversar com a pessoa que você vai ser seu cliente, ele vai te passar algumas informações e baseado nisso você vai avaliar como que ele quer que aquele problema seja solucionado. E aí é onde você vai entrar com as premissas. Não é verdade, professor Fábio? Como é que estamos aí com os alunos? Exatamente, estou começando a interagir ainda aqui. Mas relacionado ao exemplo do nosso contato com o cliente, exatamente nesse sentido, a vantagem da lógica é que você, na entrevista com o cliente, independente de quem vai fazer a entrevista, ele vai entender uma forma diferente de solucionar aquele problema. Então, para o mesmo problema, dependendo de quem vai fazer a análise, você tem soluções diferentes. Que aí o mais interessante nesse sentido, a lógica de programação, ela vai ser base para qualquer ferramenta de desenvolvimento que a gente for utilizar no futuro, independente da linguagem, se ela vai ser em Java, em Python, em C#, se ele vai ser desktop, se vai ser na web, se vai ser para um dispositivo móvel. A lógica que nós estamos estudando agora, que é a base de tudo, ela vai permitir que a gente consiga desenvolver para essas ferramentas. E, independente de quem vai analisar, ainda podemos ter soluções diferentes utilizando a lógica para aquele problema do nosso cliente. Exatamente.
Então, observem que é o dia a dia e uma coisa na lógica é muito importante, a prática. Isso que o professor Fábio disse sobre o entendimento de que cada um pode tanto expor o problema diferentemente, como você entender. Se nós tivermos lá 3 analistas, vamos chamar assim, eles vão entender uma maneira diferente de solucionar aquele problema. Assim como 3 clientes podem falar do mesmo problema de maneiras diferentes. E essa experiência que vocês vão pegar com a prática, com conhecimentos prévios adquiridos, de repente quem está aí fazendo o curso conosco, e eles têm um conhecimento prévio de outras áreas, direito, finanças, vai ter facilidade de resolver problemas em determinadas áreas. Há outros de outras áreas, eu sou da área de matemática, sou da área de economia, vou ter facilidade de resolver problemas nessa outra área. Mas que tipo de problema? Entender o que é que o cliente quer, para que você possa desenvolver os algoritmos baseado nisso. O objetivo dessa disciplina é fazer você compreender como chegar ao melhor resultado. Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a lógica no dia a dia. Como nós havíamos comentado, desde os tempos primitivos o homem utiliza o raciocínio lógico para a realização de suas atividades. Por que isso? Porque ele estabelece sequências adequadas para a realização de suas tarefas. Um exemplo aqui, uma pessoa adulta, em condições normais, para tomar banho, primeiramente tira a roupa para não molhá-las. Então a gente faz isso no dia a dia. A lógica ela faz parte do nosso dia a dia. O conhecimento prévio que eu disse, que vocês podem usar para entendimento de como solucionar um problema, ele é baseado no que vocês fazem na área de atuação, é baseado na sua rotina, porque, pegando aquele exemplo, se eu tivesse que perguntar para vocês, descreva para mim um algoritmo para sair para o trabalho depois de acordar. Cada um poderia propor uma maneira diferente. E é esse que é o desafio para que a gente compreenda as ferramentas que a gente tem e as formas de organizar esse pensamento lógico para que a gente consiga transformar aquilo em um programa. É isso que a gente vai aprender aqui na lógica. Continuando, a lógica na informática, ela pode ser aplicada a qualquer ciência, seja filosofia, psicologia, sociologia, matemática, física, entre outras. Mas no nosso caso aqui, a lógica ela vai ser focada na área de informática, para construção de programas. Iremos entender o quê? Que iremos pegar aquele conhecimento lógico, transformá-los em uma linguagem que podemos compreender qual é a proposta da solução do problema e, a partir daí, transformá-los em programa. Então temos até uma etapa, não é? Não pensem que é só chegar programando. Vocês vão conhecer linguagens e mais linguagens de programação no decorrer do desenvolvimento tanto desse curso, como também no dia a dia de trabalho mais para frente. Entretanto, a lógica vai servir de base, como bem disse o professor Fábio, para qualquer uma dessas bases. E essa é a parte fundamental. Se a gente pegar aqui a lógica na informática, ela também possibilita a formalização por meio de variáveis, ou seja, nós temos hoje condições, a partir já do entendimento do que é lógica, de criar variáveis para as nossas premissas. O que é essas variáveis? As variáveis são lacunas que você pode preencher com informações diferentes para completar um resultado. É baseado nisso que os programas trabalham. Eles trabalham com uma lógica aplicada a uma variável. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês visualizarem. João passou no vestibular. Todos que passam no vestibular são estudiosos. Logo, João é estudioso. Temos, como nós já estamos acostumados, as duas premissas e, baseado nisso, o resultado, que é que o João é estudioso. Mas vamos usar esse mesmo exemplo e vamos aplicar variáveis para ele. O que quer dizer isso, as variáveis? O João eu substituí por X. O estudiosos eu substituí por Y.
Por quê? Se eu tenho a primeira premissa e a segunda premissa, eu digo que x é y. Essa que é a parte lógica do entendimento. É você compreender que, baseado em duas premissas, eu avalio as duas premissas e chego a um resultado que ele se torna, para a minha análise daquelas premissas, verdadeiro. Como a gente viu anteriormente, com o nosso conhecimento humano, você consegue compreender que muitas premissas podem não ser consideradas verdadeiras pelo conhecimento que você tem. Entretanto, por uma linguagem de computador, as premissas que vocês passarem, elas passam a ser verdadeiras. Vamos substituir esse x e y por qualquer outra palavra. Vamos fazer um teste aqui. No caso de x, vamos colocar José. E para y, inteligente. Olha só como que fica. José passou no vestibular. Todos que passam no vestibular são inteligentes. Logo, José é inteligente. O meu x, o meu y, e novamente aqui o x e o y, formam as premissas. Isso significa que eu poderia, por exemplo, substituir José por Maria, por Pedro, assim como eu poderia substituir inteligente por estudioso, que era o que estava sendo utilizado, quem sabe, né, por sortudo, enfim, eu posso substituir essa variável y por qualquer outra palavra para que eu possa complementar a minha sentença. Então a ideia de lógica a gente vai trabalhar assim, a gente vai trabalhar exatamente nessas perspectivas, certo, professor? Exato. E qual que é a vantagem? Com uma sentença simples, você consegue atender vários exemplos, né? Você tem duas premissas, a partir dessas premissas substituindo por variáveis, então você tem uma gama muito grande de possibilidades de afirmações. Então, pequenas premissas conseguem gerar afirmações e nessas variáveis ter vários conjuntos ali, né? Exatamente. Esse é o princípio de um programa. É você desenvolver algo, os passos a passos, para que a partir daí você consiga fazer o quê? Você consiga aplicar aquilo a vários problemas. Imagine que fosse somar notas, calcular sua média, calcular a média da sua disciplina. Você teria lá nas variáveis as notas semestrais e a fórmula de cálculo. Isso se aplicaria a qualquer um dos alunos, bastaria substituir as variáveis pelas notas. Vamos chegar lá. Isso é só um exemplo para que vocês possam compreender que a lógica é esse entendimento e como você converter aquele entendimento, primeiro, em uma linguagem que você entenda, em uma lógica que você entenda, para convertê-la em linguagem de computador, ou seja, em um programa propriamente dito. Tá? Continuando, nós temos o que é um algoritmo. O que é um algoritmo? De acordo com Forbelloni, um algoritmo ele pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Mas eu gosto ainda mais dessa definição da Porto Editora. Por que eu gosto mais dessa definição? Porque ele diz que o sentido matemático e lógico da palavra algoritmo é um conjunto de regras bem definidas para resolver um problema. E aí aqui que entra a chave da questão. Em um número finito de passos. Por isso que eu gosto mais dessa definição, porque é você resolver um problema com um número finito. Você tem que entender que um programa de computador é você definir os passos para se resolver uma situação, mas ele é limitado. Se eu falo, olha, eu quero desenvolver um algoritmo, descrever como que eu faço para ligar um carro. Dependendo do nível de entendimento, as pessoas vão falar, olha, primeiro eu tenho que entrar no carro. Aí o outro fala bem assim, não, mas eu já estou dentro do carro, então eu só tenho que pegar a chave e colocar no contato. São coisas que vocês vão observando que dizem respeito a como que eu entendo aquele problema. Só que quando eu volto aqui para o número finito, é aí que entra o segredo do desenvolvimento.
É você pensar em resolver um problema com o menor número de passos possíveis e que ainda assim atinjam o resultado esperado. É isso que a gente vai entender item por item. Se eu pegar um exemplo de um algoritmo para trocar uma lâmpada. Imagine aqui, professor Fábio, neste algoritmo nós temos 9 passos, correto? Correto. Então, como nós podemos entender essa atividade, né? Essa ação que seria trocar uma lâmpada? Definido 9 passos, o primeiro seria pegar uma escada. O segundo passo, colocar a escada perto da lâmpada. Aí no terceiro passo, a gente buscaria uma lâmpada nova para fazer a substituição. No passo seguinte, o quarto, a gente ia subir as escadas. Na sequência, a gente ia retirar a lâmpada velha. Depois, colocar a lâmpada nova. Então, descer a escada, jogar a lâmpada velha no lixo e guardar a escada. O que nós podemos entender? Que com esse algoritmo, independente de quem faça, qual seja a lâmpada, onde esteja, com esses passos finitos, 9 passos, nós conseguimos trocar uma lâmpada em qualquer situação que tenha dentro desse contexto. E como nós vimos anteriormente, aqui nós temos uma sequência de passos, ações, para um resultado esperado, que é trocar a lâmpada. Aí nós temos algumas situações dentro da lógica, dentro da programação, que seriam aquelas condicionais. Se a lâmpada estiver estragada, a gente vai ter que adicionar um novo passo ali para pegar essa lâmpada nova e substituir por uma outra ainda. Se não tiver escada. Se não tiver escada. O que a gente precisa tratar nesse momento? Então aqui a gente entra numa outra questão que está relacionado aos loops, né? Então a gente vai tentar trocar essa lâmpada enquanto não encontrar uma lâmpada nova funcionando. Então nesses passos é possível efetivamente fazer uma troca de lâmpada e que permite em qualquer situação. Mas nós temos um exemplo num vídeo seguinte que vai detalhar um pouquinho mais sobre esse questionamento, esse ponto. Sejam bem-vindos a mais um programa Discovery Kitchen. Gente, esse é o lugar certo para você saber tudo sobre os segredos da cozinha. Gente, em especial, você que não gosta de cozinhar ou acredita que nem todo mundo pode cozinhar, esquece isso. Aqui você vai aprender tudo realmente sobre esse universo da culinária. Você vai perceber que cozinhar é divertido, é gostoso, até para você que não entende de cozinha assim como eu, né? Mas vem cá, hoje você vai descobrir um super segredo da cozinha que eu tenho certeza que você nunca parou para pensar como fazer isso de uma maneira, deixa eu ver, mais eficiente. Hoje você vai aprender a untar uma forma. Você tem ideia do grau de dificuldade que é untar uma forma? Mas relaxa, hoje você vai ver que não é tão difícil assim, é bem simples. Para começar, anote os ingredientes, veja o que você vai precisar. Você vai precisar de manteiga, farinha de trigo, um pincel e, obviamente, uma forma. Eu poderia explicar esse passo a passo para você num nível menos detalhado. Por exemplo, pegue a forma, pegue a manteiga, mas não. Isso requer uma atenção especial, até porque untar uma forma é um trabalho complicado, né? Portanto, faremos isso através de um nível mais detalhado. Ou seja, primeiro você vai pegar a forma. Feito isso, você vai pegar a manteiga. Seguindo o nosso passo a passo, você vai pegar o pincel. Feito isso, podemos começar o nosso trabalho aí, dificílimo de untar uma forma. E às vezes você em casa deve ficar se perguntando como é que sua mãe, como é que as pessoas fazem esse tipo de coisa. Geralmente você pode fazer isso aqui com a mão, né, também. E aí você vai passar o pincel bem calmamente. Enquanto isso você pode, sei lá, ouvir uma música. Põe uma música aí pra gente. Muito bem, seguindo o nosso passo a passo, hoje a Francisca faltou, não vai tirar isso daqui não, né? Deixa aqui. A gente vai fazer o quê? Pegar o trigo e jogar assim, gente. Esse é o segredo, ó, jogar para que ele não vai fazer aquelas pelotinhas, não pode fazer bolotinha. Você vai fazer isso, ó, com muita paciência assim, para não sujar também a cozinha toda, que é a sua própria cozinha, da sua casa, aí do trabalho. Aqui o nosso estúdio é muito bem equipado, né? Essa cozinha é muito bonita. E aí a gente vai pegar isso com muito cuidado. Sim. Você percebe quando a pessoa realmente tem o tato para a cozinha, ela sabe realmente fazer.
E aí, o último passo, você vai o quê? Tirar todo o excesso que sobrou aqui na forma, né? A gente vai fazer isso daqui. Muito bem, olha só, você pode fazer esse caminho da farinha. Muito bem, você vai tirar todo o excesso aqui. E esse horário a nossa produção fica toda nervosa. Quem é que vai limpar isso aqui, né? Mas olha só, tá vendo, gente, como é muito simples fazer? Ó, opa, derrubou um pouco aqui. Mas isso daí é normal. Isso aí pode acontecer, né? Bom, gente, esse aí foi o nosso passo a passo. Você acompanhou o nível avançado de como é untar uma forma. Viu como cozinhar, como esse universo da culinária é simples? Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje e nos vemos em uma oportunidade breve. Tchau! Bom, como vocês puderam observar, o passo a passo de como untar uma forma aí foi descrito muito bem e de forma bem detalhada pelo nosso apresentador. Então o objetivo é que vocês fixassem essa ideia de que tudo passa a ser de forma lógica e de forma algorítmica, traçado passo a passo. Outros exemplos de algoritmo, um manual de usuário, um manual de montagem, tudo isso passa a ser um algoritmo, porque ele descreve passo a passo como é que vocês devem executar determinadas ações. Mas e para a informática? Como a gente usa a nossa descrição desses passos a passos para que eu possa depois converter isso em programa? Para isso, em informática, em lógica de programação, nós temos três algoritmos mais utilizados. Eles são descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Esses três são os mais utilizados. O primeiro deles, a descrição narrativa, ele é justamente utilizando uma linguagem natural. O que nós vimos lá com o exemplo da escada, de trocar a lâmpada. Você simplesmente escreve como que a gente vai fazer, utilizando a língua portuguesa, a troca de uma lâmpada, descrevendo passo a passo. Vantagem: ele é muito simples de usar, já que é bem conhecido pela pessoa que analisa o problema. E a desvantagem: a linguagem natural abre espaço para várias interpretações e tende a se tornar prolixa. Observem, nesse exemplo de untar uma forma, que ele, de certa forma, apesar de ter usado uma linguagem simples, pode ser compreendido de várias maneiras. Mas esse é uma forma, a descrição narrativa, de você organizar suas ideias. Também temos, na descrição narrativa aqui, um exemplo de você fazer uma ligação de um telefone público. Olha lá. Passo 1, tirar o telefone do gancho. Passo 2, esperar o sinal de linha. Passo 3, introduzir o cartão. Passo 4, teclar o número desejado. Passo 5, conversar. Passo 6, desligar. Passo 7, retirar o cartão. E passo 8, colocar o telefone no gancho. Descrição narrativa. Passo a passo, escrevendo mesmo quais são os passos a serem realizados para solucionar aquele problema. Mas nós temos mais. Se você pegar o fluxograma, que é o outro tipo de algoritmo, ele já usa uma representação gráfica. Por que representação gráfica? São alguns símbolos pré-definidos que identificam os passos a serem seguidos. A vantagem: a lógica usada é mais precisa, que não dá margem a múltiplas interpretações, só que como desvantagem ele é muito mais trabalhoso de se fazer um desenho do que simplesmente escrever, mesmo considerando o auxílio de programas especializados. Note um exemplo aqui. Essa figura, esta seta, que é uma outra figura, e esse retângulo, que é uma outra figura, indicam representações gráficas, por exemplo, essa, de o início e o fim de um algoritmo. Este outro, conecta os símbolos e indica o sentido do fluxo dos dados. Este outro, indica cálculos e atribuições de valores. Este aqui a gente não vai utilizar tanto, a gente vai focar mais na descrição narrativa e no próximo que a gente vai ver agora. Desculpem, ele tem aqui o restante. Eu tenho o que representa a entrada de dados, o que representa a saída de dados,
e o que representa uma tomada de decisão. A tomada de decisão, o professor Fábio exemplificou muito bem na troca da lâmpada, que é, caso eu não tenha uma escada, o que fazer? Um exemplo de um fluxograma. O início do meu algoritmo, aí aqui é a entrada de dados. Eu recebo o nome e a idade fornecido pelo usuário, depois escrevo na tela a palavra nome seguido da variável nome, ou seja, que substitui o que foi fornecido pelo usuário. Depois eu escrevo a idade, a palavra idade, seguido da idade fornecida pelo usuário, e aqui eu termino meu algoritmo. É uma representação mais fácil de se entender inicialmente, porque você tem ali muito claro o que é que seu programa deve fazer. Entretanto, é mais difícil de ser construído. Quando a gente fala do último algoritmo mais utilizado, é o pseudocódigo. O pseudocódigo, ele passa a ser o que a gente vai utilizar no decorrer das próximas aulas com mais frequência, porque ele é uma linguagem natural, próxima do português que nós estamos acostumados a utilizar. Entretanto, ele possui algumas regras. Essas regras servem para quê? Para limitar a nossa produção do algoritmo e para que essas regras e essa limitação chegue mais perto ainda do que é a linguagem de programação utilizada em computadores. Portanto, nós temos como vantagem a sintaxe bem mais próxima da linguagem natural e como desvantagem o pseudocódigo, assim como as linguagens de programação, possuem algumas regras e é necessário aprendê-las e aplicá-las corretamente. O pseudocódigo, ele significa falso código. E vocês vão perceber nos exemplos aqui que nós temos, por exemplo, as palavras reservadas. Por que palavras reservadas? Toda linguagem de programação, assim como no pseudocódigo, ele pega algumas palavras para que você desenvolva o seu programa e você só pode utilizar ela como resolução. É muito similar a, por exemplo, quando as pessoas brincam daquelas conversas de substituir todas as vogais pelo P ou tudo por I. Você aplica ali alguma regra, mas que você consegue compreender. As palavras reservadas em uma linguagem de programação e aqui também no pseudocódigo, ela serve para isso. São palavras que você não pode usar na programação, mas que elas vão orientar como o algoritmo deve funcionar. Um exemplo aqui de palavras reservadas. A própria palavra algoritmo, declare, enquanto, escreva, falso, função, leia, ou, pausa, repita, senão. São palavras que nós temos no nosso dia a dia, mas elas são usadas especificamente nos programas. Aqui, esse exemplo é em pseudocódigo. Em uma linguagem de programação PHP, Java ou qualquer outra, você vai ter linguagens também reservadas com a sua nomenclatura, geralmente no inglês, for, while e assim por diante. Tá? Um exemplo aqui de um algoritmo que soma dois números. Não se preocupem que este algoritmo é só um exemplo, a gente ainda não está programando propriamente dito, apenas que vocês entendam a estrutura. Nas próximas aulas a gente vai detalhar mais como essa estrutura deve ser concebida, então não se preocupem por enquanto em entender especificamente cada uma das palavras que estão aqui, tá bem? Então o meu algoritmo inicia com a palavra algoritmo, eu faço uma declaração de variáveis, escrevo algo na tela, digite dois números. Eu leio as variáveis N1 e N2 que foram declaradas aqui atrás, somo elas e jogo elas para uma terceira variável e depois escrevo. O resultado da soma é variável soma. E fim do algoritmo. Então, um exemplo muito simples, apenas para que vocês possam compreender o que é um algoritmo. Entretanto, lembrando, a gente vai detalhar passo a passo como ele deve ser construído nas próximas aulas, tá bem? Portanto, para que a gente possa construir um algoritmo, é necessário seguir alguns passos. E esses passos, o professor Fábio vai poder me ajudar a detalhar algumas coisas. Por exemplo, o primeiro passo, compreender completamente o problema a ser resolvido, destacando os pontos mais importantes
e os objetivos que os compõem, né, professor? Exatamente, professor. Vamos imaginar que terminou a aula hoje, amanhã você vai no seu primeiro cliente, quer fazer um contato já para fechar o negócio. O primeiro passo é exatamente isso, você vai conversar com o seu cliente, com os futuros usuários, que tipo de problema ele quer ser resolvido. Então, essa descrição ela é feita de forma narrativa. Então, o cliente ou o usuário vai falar passo a passo qual que é o problema que ele tem, como que ele pretende resolver aquele problema. Aí o seu papel é exatamente isso, entender aquela forma narrativa, descritiva de como o problema está no dia a dia e como você pode solucioná-lo. Então esse é o primeiro passo e que você na prática vai começar a fazer a partir do momento que começar a desenvolver as ferramentas, né, computacionais, utilizando a lógica de computação, né, que está a base para qualquer linguagem e qualquer ferramenta que você venha desenvolver. Exatamente. Uma coisa importante que a gente vai aprender na próxima aula é que todo programa ele tem entrada, processamento e saída. Todo. Uma receita de bolo tem entrada, processamento e saída. A entrada são os ingredientes, o processamento é a maneira de fazer aquele bolo e a saída é o bolo feito com sucesso. Portanto, definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos e quais objetos fazem parte desse cenário, problema é fundamental. Você definir isso, ele é muito importante para como será desenvolvido o seu programa. Certo, professor? Exatamente. Vamos pensar no nosso exemplo educacional. Já citou da média, né? Então, nós temos que saber qual que é a forma de cálculo possível para calcular a média. Pode ser soma de notas, pode ser utilizado peso, pode ser média ponderada. Então, nós temos várias formas de cálculo e essas formas de cálculo vão definir quais são seus dados de entrada. São notas. Essas notas serão quantas notas possíveis, qual o intervalo de notas, se é de 0 a 10, de 0 a 100. Então, a gente precisa entender o problema para, a partir daí, entender quais são esses dados de entrada para a nossa ferramenta, né? Ok. Bom, também precisamos fazer o quê? Definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para esses cálculos. O processamento é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída, né, professor? Exatamente. Se tivermos o mesmo exemplo da nota, nós queremos saber se o aluno foi aprovado, foi reprovado, se ele está retido por falta, por nota. Então, nós temos um conjunto de dados de entrada e como que nós vamos calcular esses dados de saída. Então, esse processamento, esse intermediário para a definição da saída, a gente entende lá naquele primeiro passo, que é entender o problema. A gente entendeu o problema, a gente define qual é a forma de processamento, a forma de cálculo. Aí, nesse exemplo, pode ser média, média ponderada, soma de notas. E a partir daí, a gente pode representar esse conjunto de cálculos através do fluxograma. Então, nós temos no fluxograma quais são os dados de entrada, qual é o processamento, esse processamento é feito como, quais são as condições para que aquele processamento possa ser efetuado. Se naquele seu processamento a nota foi acima de 60, o aluno está aprovado. Abaixo de 60, o aluno está reprovado. Porém, você tem um exame final. Nesse exame final, você faz o cálculo da média do exame com a nota. Então, você tem algumas condições que podem ser representadas pelo fluxograma e que efetivamente vão auxiliar no desenvolvimento da ferramenta, do código. Exatamente. E definir os dados de saída. Ou seja, quais dados serão gerados depois do processamento. Né, professor? Exatamente. Aí, nesse sentido, a gente pode ter um dado de saída ou vários dados de saída. Nesse caso, nós podemos ter a nota 80, 90, 100, e a situação do aluno, se ele foi aprovado, se ele foi reprovado. Então, os dados de saída estão diretamente relacionados com os dados de entrada e a forma que eu quero que esses dados sejam processados, né? E uma forma que nós podemos representar de forma simplificada, novamente, é o pseudocódigo, é o fluxograma e, posteriormente, o pseudocódigo, exatamente como será feito o processamento. Exatamente. Temos também que construir um algoritmo utilizando um dos tipos disponíveis. Então, pseudocódigo, a descrição narrativa ou fluxograma. E também testar o algoritmo realizando as simulações, né, professor? Exatamente. O que vai colaborar nesse teste é o fluxograma, né? Então, qual é o conjunto de entradas de dados, quais são os processamentos intermediários que precisam ser efetuados e qual que é a saída. E normalmente o que a gente faz? Nós temos um conjunto de dados para teste daquelas condições. Então nós temos a descrição narrativa de qual que é a regra de negócio da situação, o que é definido, o nosso fluxograma definindo de forma simplificada, passo a passo, como que nós vamos desenvolver. Aí nós temos efetivamente o pseudocódigo, que é a concretização daquele fluxograma para o código. A partir daí nós temos já uma forma de processamento.
aquela forma de processamento está correta, está inválida. Então a gente efetua testes a partir de dados conhecidos para ver se efetivamente bate o que deveria sair com o que efetivamente saiu ali na nossa operação. Exatamente. Imagine a situação que você vai fazer um programa simples de somar dois números e você coloca 2 e 2 e na soma ele dá 5, algo tem errado no seu programa, correto? Mas vamos lá. Temos também agora uma pequena atividade de sala. Vocês estão começando conosco e sabem que toda aula nós temos uma atividade para ser executada em sala. E essa atividade de hoje, ela é baseada basicamente na descrição narrativa. Primeiro vocês vão ter que ordenar uma descrição narrativa que já existe, uma solução de um problema que já existe. E na segunda atividade vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter um problema para ser descrito, vocês têm que criar a descrição narrativa em 5, 7 ou 9 passos. Passos diferentes para que vocês possam discutir entre a turma, isso é importante que vocês façam, porque a partir daí vocês vão perceber como que cada um compreende a solução de um problema. Vamos lá, faça os exercícios e a gente volta daqui a pouco. Olá, e aí? Conseguiram resolver os problemas? Como foi essa primeira experiência com a lógica de programação? Com o entendimento do que é você avaliar um problema, primeiro organizá-lo e depois criar a solução para ele, seja com passos diferentes. Foi tranquilo? Eu espero que sim. Para isso, vamos fazer uma conferência. Vamos dar uma olhada qual foi a proposta que eu apresento como solução, ok? Bom, no primeiro exercício, o enunciado diz: o algoritmo sobre realizar um saque no banco está desorganizado. Observe atentamente os passos descritos e coloque em ordem correta. E diga-se aqui de passagem que essa ordem correta é a ordem que eu entendi aqui como demonstração por uma possível solução do problema. Mas vamos lá. Ele vinha no primeiro item: solicitar a quantidade desejada, ir até um banco 24 horas, sair do banco 24 horas, colocar o cartão, retirar o cartão, digitar a senha. Se o saldo for maior ou igual à quantia desejada, sacar. Caso contrário, mostrar mensagem de impossibilidade de saque. Notem aqui que realmente a ordem está bem alterada, até porque você não vai a um banco e sai do banco para depois colocar o cartão. Para isso, a gente tem a solução aqui do lado direito possível para nosso problema, que seria: primeiro você vai até um banco, depois você coloca o cartão, digita a senha, solicita a quantia desejada. Se o saldo for igual à quantia desejada, sacar. Caso contrário, mostrar mensagem de impossibilidade de saque. Retirar o cartão e aí você sai do banco. Observem que a solução proposta aqui, ela é uma solução que apenas considera o que eu já tinha proposto como passos de forma incorreta. Eu não acrescentei e eu não retirei passos. Lembrando que esta é uma proposta que a gente fez para exercitar. E é a partir daí que você vai aprimorando a sua lógica e chegando a soluções diversas. Por exemplo, o professor Fábio tem alguns exemplos para dar para a gente, inclusive de respostas de vocês, né, professor? Exatamente, nós tivemos bastante participações e o interessante é que realmente participe para que a gente possa dialogar e conversar a partir das respostas, do entendimento que vocês tiveram em relação ao exercício. Então, nós tivemos dois tipos diferentes de respostas. E o que está diretamente relacionado ao que foi explicado anteriormente, que é a ambiguidade. A forma narrativa, descritiva, ela pode gerar ambiguidade no entendimento da solução. Então, qual foi a solução, além dessa solução que foi já informada, que primeiro você indica a quantia desejada e depois você vê a possibilidade do saldo, tem uma outra que foi sugerida, que seria:
primeiro, você vai até o banco, você vai colocar o cartão, digitar a senha, você vai solicitar a quantidade, se o saldo for maior ou igual, se for maior ou igual, consegue retirar, retira o cartão e sai do banco. Então, nesse sentido, a gente tem como divergência, que seria a dúvida relacionada a digitar a senha ou solicitar a quantia desejada. Dependendo da ferramenta que você vai utilizar ou do banco que você vai acessar, essas atividades são invertidas. Você pode primeiro ou solicitar a quantia desejada e depois digitar a senha. Então é nesse sentido que a gente pode entender aqueles 3 tipos de algoritmos, que é a narrativa descritiva, que é o fluxograma e o pseudocódigo. Essa primeira versão, que é o que o cliente vai passar, que é a narrativa descritiva, ela gera uma certa ambiguidade. Por isso que na programação, na lógica de programação, no desenvolvimento de sistemas, a gente, além dessa primeira, do entendimento da narrativa descritiva, a gente elabora um fluxo para entender exatamente qual que é o passo a passo a partir da percepção do cliente, não exatamente da nossa percepção. Então, essa ambiguidade ela é minimizada a partir do momento que a gente utiliza os diversos tipos de algoritmo, né? Ele como narrativa descritiva, que é o cliente que passa, o fluxograma, que é aquele que é o nosso entendimento relacionado ao que o cliente quer, e por último o pseudocódigo, que é aquele que no final vai ser codificado e vai ser específico numa linguagem de programação ou numa plataforma específica, né? Se vai ser na internet, se vai ser no desktop, ou vai ser no dispositivo móvel, né? No celular. Exatamente. Observem também que os passos que foram dados, eles não levam em consideração outros fatores. Por exemplo, como o professor Fábio mencionou, a vontade do cliente poderia ser que, ao invés do usuário digitar a senha ou inserir o cartão, ele poderia, por exemplo, colocar digital, poderia usar outros mecanismos. A gente não está levando em consideração isso. A gente sabe que bancos trabalham de maneiras diferentes. A ideia aqui foi apenas organizar as ideias. Lembre que a lógica é uma organização de ideias. Você tem um problema, você tem passos a serem utilizados para solucionar aquele problema, mas tem que ser passos organizados. Se você coloca que você entra no banco, ou um exemplo, se eu coloco que eu saio do banco e não coloco o passo de retirar o cartão, algo falhou. Aí lá naqueles testes que você tem que realizar, vai gerar um problema. Imagine, aí o cliente saiu do banco sem o cartão. É uma falha neste momento da nossa programação. Mas isso é só um dos itens que a gente está discutindo hoje, porque nós temos o segundo exercício. Vamos dar uma olhada no segundo exercício. O segundo exercício diz: elabore um algoritmo que descreva os passos necessários para fazer um sanduíche com pão, maionese, alface, tomate e hambúrguer. Utilize para isso 5, 7 ou 9 passos. No caso aqui, o que nós fizemos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 passos que são utilizados neste meu exemplo para solucionar esse nosso algoritmo, que são, primeiro, pegar o pão, depois, cortar o pão ao meio, depois, pegar a maionese, depois, passar a maionese no pão, depois, pegar e cortar alface e tomate, depois, colocar alface e tomate no pão, depois, pegar o hambúrguer, depois, fritar o hambúrguer e depois colocar o hambúrguer no pão. Notem que eu usei propositalmente os 9 passos, mas o desafio aqui é você fazer isso em 7 ou até 5 passos. Poderia ter alternativas para isso, como por exemplo reduzir alguns dos passos ou fazer de uma forma diferente. Para isso a gente também teve a participação de vocês aí nos polos, né, professor? Exatamente, nós temos 3 exemplos, né? O primeiro que fala que pega o pão hambúrguer, o alface, o tomate e a maionese. No segundo passo ele vai cortar o pão, no terceiro ele vai abrir o pão, no quarto ele vai colocar o hambúrguer, no quinto vai colocar o tomate, colocar o alface e colocar a maionese. Então ele organizou naquele mínimo lá, próximo do mínimo de 7 passos do total de 9. Já uma outra participação, ele fala, na sequência 1, ir até a cozinha,
dizer que até muda o start, né? Ele não começa por pegar o ingrediente, ele vai lá desde o início, que é pegar, ir até a cozinha. Aí sim, depois, no passo 2, pega os ingredientes, corta o pão, passa a maionese, coloca o tomate, coloca o alface, frita o hambúrguer, coloca o hambúrguer e termina o sanduíche. Então, a partir daqui a gente pode já começar a entender que nós temos um conjunto de passos, esses passos, quem está desenvolvendo, você que vai começar a chegar no cliente, você tem um entendimento de quais são as atividades necessárias para a execução de um problema, para a execução da solução de um problema, e que a partir desse momento nós vamos ter a validação com o nosso cliente, né, a partir do teste dessa proposta de solução, né? Então, nesse sentido, nós podemos ter, a partir do mesmo conjunto de atividades ou de ações, organizações diferentes, para chegar a um resultado comum, uma solução que é viável para quem deseja a solução, né? Que é o nosso cliente, no caso. Exatamente. Então, as soluções propostas por vocês, tanto do primeiro exercício como no segundo exercício, o objetivo aqui não é dizer está certo ou está errado, de maneira alguma. O objetivo é como que vocês desenvolveram a solução desses algoritmos. Qual foi o que a gente chama de nível de abstração, ou seja, como vocês perceberam que aquele problema poderia ser solucionado, quantos passos vocês utilizaram e ele resolveu efetivamente o problema? Vou pegar um exemplo aqui que a gente está falando de como fazer o pão. Vou trocar aqui a caneta. Bom, eu tenho 9 passos nesse exemplo, mas se eu fizer isso aqui, ó. Estou retirando fritar o hambúrguer, diminuir para 8 passos. Eu poderia também fazer isso aqui, ó. Diminuir para 7 passos, mantendo exatamente a primeira estrutura. Vocês deram exemplos diferentes. Eu estou pegando essa primeira proposta e apenas reduzindo ela de 9 e fui para 7 passos agora. Será que eu consigo reduzir para 5? Vamos tentar aqui? Bom, vamos ver, poderia cortar o pão ao meio. Se eu entendo que de repente o pão já está cortado, né, eu poderia entender assim. E poderia também pegar e cortar alface e tomate. De repente ele já está tudo ali separadinho, tal, cortadinho, eu só estou montando o meu hambúrguer. Notem aqui que a gente reduziu um pouco mais. Poderia dizer, olha, não ficou totalmente claro, mas a ideia é essa. Lembre, o professor Fábio falou, da ambiguidade. A descrição narrativa, ela causa isso. Por isso que a gente vai aprender os próximos também. Hoje, o primeiro foco era isso. Entender que a descrição narrativa nos ajuda a justamente compreender e transformar um problema em uma solução que pode ser compreendida por outras pessoas. Você escreveu ali no papel quais são os passos a seguir. Isso que sirva de exemplo para que vocês pratiquem. Pesquisem na internet, em outros locais, exemplos de descrição narrativa. Tentem observar as descrições narrativas e verificar como que cada um realizou uma proposta de solução de problemas. É a partir daí e de vários exemplos que a gente vai chegar a outras soluções, né, professor? Exatamente. Podemos observar que a partir do mesmo conjunto de premissas, de afirmações, nós podemos reduzir o quantitativo ou organizá-lo de forma diferente. Então é nesse sentido que lá no futuro, quando nós estivermos programando, que a gente vai ver, por uma mesma solução, nós temos alternativas de codificação diferente, que vai possibilitar alguns códigos mais otimizados que os outros. Nesse sentido, você vai ter codificação com menos linha, ou vai ter algum aproveitamento melhor de memória, algum aproveitamento melhor de recursos do computador. Então, essa diferenciação que está em cada um de vocês agora, que vai começar a entender a lógica, que vai começar a praticar, para que as soluções que vocês estejam apresentando para os clientes sejam as melhores possíveis. Exatamente, isso vai fazer diferença, porque a gente está falando de exemplos básicos, mas imagine você falar de programas, por exemplo, o Windows, o Office, são programas, alguém desenvolveu eles. E não pensem que eles fizeram isso com 5, 7 ou 9 passos. As quantidade de linhas de código de um programa como este chegam aos milhões. Ou seja, um programa que você avalia criteriosamente os passos que você vai utilizar para otimizar o código, com certeza fará uma grande diferença lá na frente, ok? Mas nós também temos
a nossa atividade, que é a atividade que vocês vão realizar para a nossa próxima aula. Essa atividade, ela consiste em desenvolvimento de algoritmos passo a passo, e ela se inicia de 9/6 e vai até o dia 22/6. Portanto, não esqueçam, acessem o ambiente virtual, localizem a atividade, desenvolvam elas e o fundamental, discutam com os colegas de classe, discutam no fórum que vocês têm lá no ambiente virtual, também pesquisem na internet. Lógica de programação, você aprende praticando. A lógica você desenvolve ela, você vai solucionando problemas e isso vai criando habilidades em você de identificar possíveis soluções cada vez mais rápido. Portanto, cada vez que vocês praticarem, cada vez que vocês utilizarem, vocês com certeza irão aprimorar cada vez mais essa habilidade de desenvolvimento. Portanto, aproveitem essa primeira aula, estudem, acessem o ambiente virtual, façam as atividades e até a próxima aula.